Olá, irmãos. Olá, amigos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam no coração de cada um de vocês. Eu sou o pastor Edson Gonçalves. Eu quero desejar a você e a sua família um domingo abençoado na presença do Senhor. Nós estamos iniciando neste momento a nossa leitura comentada dos textos da Palavra de Deus que se encontram nos 5 primeiros livros da Bíblia, conhecidos como Torá, na cultura judaica, ou Pentateuco, na cultura cristã. E nós estaremos estudando no dia de hoje o livro do Êxodo, o capítulo 18 até o capítulo 20. E eu quero então dar as boas-vindas a você que já é inscrito no nosso canal e a você que não é inscrito também, seja bem-vindo. Aproveite a oportunidade para inscrever-se nesse canal e principalmente divulgar este trabalho, compartilhando este link de vídeo com todas as pessoas que você conhece, para que a palavra de Deus continue sendo pregada aqui neste lugar. Eu quero então desejar a você seja bem-vindo e vamos então iniciar a nossa leitura comentada dos textos da Palavra de Deus de hoje. Na leitura comentada então de hoje, nós estaremos estudando o texto que vai então de Gênesis, vai de Êxodo capítulo 18, do versículo 1 até o capítulo 20, versículo 23. E na cultura judaica ele tem o título de Itró, que é o nome do sogro de Moisés. E o texto inicia exatamente com a chegada, no capítulo 18, versículo 1, a chegada do sogro de Moisés, que para nós foi traduzido como Jetro, que vai visitar Moisés, levando então Zípora, que é a esposa de Moisés, e os seus 2 filhos, Gerson, que significa um estrangeiro ali, e Eliezer, que significa meu Deus, ajuda. Depois de ouvir, no versículo 9, depois que Jetro conversa bastante ali com Moisés, e Moisés conta as bênçãos que Deus fez, tanto para Moisés como para o povo, Jetro então toma holocausto e faz sacrifícios a Deus. E Arão e os anciãos de Israel se juntaram ali com eles para comer pão. Era um costume da época, fazer essa reunião e todos ali comerem o pão juntos. Era um sinal de amizade e de boas-vindas. E não podemos esquecer que Jetro era um sacerdote. A gente não tem ideia de qual religião que ele professava, qual Deus que ele servia, mas nessa oportunidade aqui, ele faz sacrifícios para Deus. No versículo 13, nós encontramos que no dia seguinte, Jetro vai observar a atividade de Moisés junto ao povo e observa que Moisés estava julgando o povo, ou seja, resolvendo as questões do povo sozinho. Todo o povo senta, todo o povo traz as questões para Moisés e Moisés sozinho resolvendo aquelas questões. Então, o sogro de Moisés, ele resolve, então, dar um conselho para Moisés, para que Moisés separe chefes de 1.000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que ele pudesse dividir as responsabilidades. Moisés aceita o conselho e logo depois o seu sogro vai embora. No capítulo 19, nós encontramos que 3 meses depois deles saírem do Egito, no primeiro dia do mês, eles chegam na região do Sinai. E ali eles acampam em frente ao monte. E aqui existe um episódio que é bastante interessante para a gente observar e tirar como lição para nós.
No versículo 5, Deus então propõe que Moisés fale ao povo o seu desejo de fazer deles um reino de sacerdotes e uma nação santa, sendo propriedade exclusiva de Deus. Porém, para que isso acontecesse, o povo deveria guardar a aliança com Deus. Moisés falou então ao povo e todos concordaram. Moisés então leva a resposta a Deus, e aí então Deus pede para que Moisés purifique o povo, porque no terceiro dia haveria o selamento da aliança com Deus, Deus falando a Moisés numa nuvem, e o povo ouvindo. Mas o povo não chegaria perto do monte, somente Moisés estaria ali perto dele. No versículo 8, nós encontramos então o povo prometendo a Deus que faria o que ele quisesse. E essa é a primeira vez que a Bíblia relata que o povo promete que vai fazer aquilo que Deus quer que ele faça. E isso também traz uma lição para nós não vamos explorar isso no dia de hoje, mas isso traz uma lição, que muitas vezes nós prometemos coisas a Deus e não cumprimos. E foi exatamente isso que o povo fez. Prometeu que ia fazer o que Deus quisesse que ele fizesse, porém, chegou lá na frente, na primeira oportunidade, o povo se desviou. Mas aqui o povo, então, está prometendo que vai cumprir aquilo que Deus quer. No versículo 9, Deus diz que vai falar pessoalmente a Moisés e ao povo no terceiro dia. Isso tem um simbolismo tremendo quando a gente joga isso nos episódios que aconteceram, principalmente na vida de Jesus no Novo Testamento. E aí, no versículo 16, nós temos então o terceiro dia. E acontece exatamente como Deus havia ordenado para Moisés. E aí, depois de Deus falar com o povo, Deus orienta Moisés para que ele suba com Arão até a presença de Deus no Monte Sinai. E aí nós temos o capítulo 20, que podemos dizer que é um dos capítulos mais importantes que nós temos na Bíblia, que é quando Deus fala ao povo as 10 palavras, ou como mais conhecemos na cultura cristã, os 10 mandamentos. No versículo 18, após ouvir Deus falar, o povo tem medo. E aí pede que somente Moisés falasse com eles. Eles não queriam mais ouvir Deus falando, porque foi uma experiência terrível para eles, terrível e que causou medo. Então eles falam, Moisés, agora quando tiver que falar conosco, fala você. Deus falando conosco nos causa medo. E aí, no versículo 22, depois que Deus falou os mandamentos, ele deu orientações para Moisés, de forma geral, sobre os sacrifícios que o povo deveria fazer a ele. O que nós podemos tirar de lições para nós desse trecho? É lógico, eu sempre gosto de dizer, pessoal, que o texto é muito rico. E este texto, especificamente, ele traz uma importância muito grande em toda a Escritura. E o que eu quero comentar com vocês no dia de hoje, eu quero refletir com vocês no dia de hoje, é exatamente aquilo que diz lá na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, no versículos 9 e 10, que diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. No versículo 10, antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus.
não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Então, dentre todas as lições que nós poderíamos tirar desse trecho, do capítulo 18 até o capítulo 20 de Êxodo, eu quero tirar apenas esta lição para nós. A lição de que Deus quis chamar e montar um povo para ele, um povo que fosse exclusivo dele, um povo que ele pudesse chamar de geração eleita, um povo que ele pudesse dar um sacerdócio real, um povo que ele pudesse chamar de nação santa, um povo exclusivo dele. E aí ele faz isso, ele começa a fazer isso lá no Êxodo, neste episódio quando o povo está ali no Sinai. E ele fala: Moisés, prepara o povo. Isso mostra para nós que para estar na presença de Deus nós precisamos nos preparar. Não é de qualquer jeito que chegamos na presença do Senhor. Então Moisés fala assim, e Deus fala assim para Moisés: prepara o povo, porque no terceiro dia eu vou chegar e eu vou falar com o povo, e eu vou fazer uma aliança com esse povo, e esse povo será meu, esse povo será de exclusividade minha, e eu quero fazer esta aliança com o povo. E aí então Moisés propõe isso ao povo, e o povo aceita. Olha só, se este povo, tem aí outra lição para nós, se este povo fala que não quer, provavelmente Deus iria escolher uma outra situação, um outro povo, para torná-lo propriedade dele. Mas este povo aceitou. E aí isto mostra para nós que hoje Deus continua neste mesmo propósito de formar uma nação, de formar um povo eleito, um sacerdócio real, uma nação santa, alguém que seja exclusivo, um povo exclusivo dele. Deus começou isso lá no Êxodo e ele cumpriu isso no Novo Testamento, quando nós vemos que em Cristo nós fomos feitos um com Deus. O desejo de Jesus, o desejo de Deus falando em Cristo é que nós pudéssemos ser um com Ele. E nós sendo um, nós seremos um com Deus, um povo de Deus. E aí, Cristo como cabeça, nós como os membros deste corpo, formando uma unidade. E aí, quando nós chegamos nesse texto de 1 Pedro, nós vemos que o objetivo de Deus foi alcançado. Porque Pedro já vai falar que nós não seremos uma nação santa. Nós já somos. Vocês, porém, são geração eleita. Vocês são sacerdócio real. Nós, podemos dizer, nós somos uma nação santa, nós somos um povo exclusivo de Deus. Porém, o objetivo é para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Onde nós estávamos? Qual era o nosso destino se Deus não nos alcançasse em Cristo? Nós iríamos continuar nas trevas. Nós antes não éramos povo, como da mesma forma o povo no deserto, eles não eram um povo, eram um bando. Mas Deus falou: Moisés, eu quero fazer uma aliança com este povo, eu quero chamá-los de meu. E aí agora, nós somos povo de Deus, da mesma forma que aquele povo, lá no deserto, fez uma aliança com Deus, disse: nós faremos, Senhor, o que tu queres que nós façamos. Embora, como dissemos, muitas vezes o povo se desviou dos seus caminhos e embora, às vezes, nós decepcionamos esta escolha que Deus fez em nos chamar para sermos nação santa, mas hoje nós recebemos misericórdia. Porque antes, nas trevas, antes de ser povo, nós não fazíamos, nós não tínhamos direito à misericórdia do Senhor. Mas hoje,
Nós que não havíamos recebido misericórdia, hoje recebemos misericórdia, porque somos povo de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, eu quero te incentivar nesta manhã a você e a sua família serem povo de Deus. Aceitar o convite de Deus, como aquele povo lá no deserto aceitou o convite de Deus e se preparou durante 3 dias. Porque no terceiro dia, Deus iria falar com aquele povo. Como eu falei, esse terceiro dia tem um simbolismo muito forte, porque foi no terceiro dia que Jesus ressuscitou. E através da ressurreição dele, ele nos deu acesso a estar na presença de Deus. Através da ressurreição dele, nós também temos acesso à ressurreição. E através da nossa ressurreição, nós teremos acesso a estar para sempre com Deus, fazendo parte deste povo eleito de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, eu quero orar com você e te incentivar a aceitar este convite de Deus para fazer parte do povo escolhido dele. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, graças te damos, Deus querido, porque tu nos escolhestes como teu povo. Tu fizeste uma aliança conosco através de Jesus Cristo. E aí nós te agradecemos pela misericórdia que foi derramada sobre as nossas vidas, porque antes estávamos nas trevas, mas hoje estamos na tua maravilhosa luz. E por isso nós te agradecemos, nós exaltamos o teu santo nome, glorificamos a ti e te agradecemos mais uma vez por tão grande bênção feitas em Cristo, que é a nossa aliança contigo. Por isso, Pai querido, abençoe meu irmão, a minha irmã, meu amigo, a minha amiga, Pai querido, que querem se tornar povo seu e aceitar o seu convite. Por isso, nós te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, nós queremos te agradecer por ter assistido o vídeo até aqui. Pedimos, lógico, que você divulgue esse trabalho e queremos te convidar também para na semana que vem estar lendo o trecho que vai de Êxodo capítulo 21 até o capítulo 24, versículo 18. E no próximo domingo, se assim Deus nos permitir, estaremos aqui para fazer este comentário e te incentivar a continuar lendo a Bíblia. Que Deus abençoe a tua vida e que Deus abençoe a vida da tua família, no nome do Senhor Jesus. Amém.